Olá, 10 de janeiro, uma São Paulo chuvosa, né? Estamos aqui com o companheiro Carlos McDowell, eu, Roberto Monte, o companheiro Romulo Scaff e com a companheira Elzira Vilela. Né? Elzira Vilela, militante das antigas, mineira, né? Que vem da AP, Ação Popular. Elzira, vamos começar o nosso depoimento assim, você falando à vontade. Tipo assim, quem é Elzira? Como foi a tua infância? Como foi a tua juventude? Como é que você entra no curso de medicina? E como é que você entra na política? E como é que você entra na P? Isso é legal porque você está fazendo parte de um material que vai fazer parte do memorial online Messi Albuquerque. E necessariamente não precisa conhecer Messi, mas a gente vai contar dentro de um esquema nordestino, né? As 700 pessoas que Messi defendeu, mas o Brasil é muito grande, né? E essa tua vertente de ser uma militante cristã e depois virar uma militância de proa a nível político, eu acho que vai ajudar muito a abrir a cabeça de quem está nos assistindo. Esse é um motivo que realmente é o principal motivo que eu aceito falar sobre isso, porque falar sobre esse passado sempre mexe muito com a gente. Mas eu creio que nós, que vivemos tudo isso, temos uma obrigação, compromisso, um compromisso, inclusive com os companheiros que foram mortos e que desapareceram. Né? O compromisso de manter essa história verdadeira que foi a organização, existiram várias organizações, de jovens que... Não, pode continuar. De jovens que acreditavam que outro mundo seria possível. A utopia era possível naquele momento, né? Com certeza. Eu tinha certeza absoluta, não havia dúvida. Não tinha vacilo. Então, eu sou de uma família grande, de 13 irmãos, uma família interior pobre, de Minas, que cidade? Interior de Minas. Nós moramos em várias cidades, que meu pai era chefe de estação. Até 8 anos eu morei em lugar que não tinha luz. E depois a gente mudou para Itanhandu, onde eu fiquei minha adolescência, onde eu me liguei realmente à Igreja Católica, fazendo trabalho social. Era um pessoal já mais aberto, né? Como fosse uns grupos de jovens, coisa assim. Isso. E a minha mãe era uma médica, ela com tanto filho, morando em tanto lugar sem recursos. Quantos irmãos? Eu tive 12 irmãos. Você é do meio, Não, do sou início? Terceiro. Então, eu acompanhei, fui meia-mãe de vários desses irmãos, que era muita gente, mas é muito bom ser de uma família grande. Hoje ainda somos 9. Então, a minha mãe tinha uma caixa dela de homeopatia que ela sempre receitava. Né? Nós todos fomos criados com homeopatia. Né? E eu achava fantástico. E eu falava, poxa vida, eu quero seguir isso, seguir uma profissão que trabalhe com a cura. Né? E daí, desde criança, eu pensei em ser médico. Eu falei, a gente pode ajudar muita gente, tirar muito sofrimento. E daí, morando, depois namorando, passei por tudo que adolescente passa e fiz um curso que tinha lá em Itanhandu, que era o curso de professor, não tinha curso colegial. Mas eu continuava querendo entrar na faculdade de medicina. Daí eu fui para Belo Horizonte. Que ano? Em 68. 58, desculpa. Para fazer o cursinho. E trabalhava para sobreviver. Aí a minha irmã
fiquei na casa de uma pessoa conhecida, minha irmã falou, olha, vem para São Paulo, eu banco o seu cursinho aqui, aí trabalhando e estudando você nunca vai conseguir fazer nada. E eu morei 1 ano no Colégio Sion, de graça. Eu tenho uma freira que era minha tia-avó, e ela conseguiu casa e comida. Então, a gente só pagava o cursinho. É aquele mesmo colégio que tem hoje na Nós estamos fazendo as nossas gravações lá na Cúria. Em frente. Então, na Cúria que é em frente, exatamente. A Cúria é bem lá pertinho. É isso mesmo. E daí, eu tive muita sorte, aliás, eu sou uma pessoa de muita sorte. As coisas aparecem, assim, chegam. Né? Eu tinha uma intuição, quando eu estudava, por exemplo, física, química. Eu acho que vai cair isso. Eu sabia, durante 1 ano de cursinho, com todos os meus colegas de cursinho, praticamente quase todos repetentes, com 4 faculdades de medicina no estado de São Paulo, eu falei, lógico que eu não vou passar. O pessoal tem muito, para aprender toda a física, química, biologia, que o pessoal leva 3 anos, eu aprendi tudo em 1 ano. E daí eu acabei prestando vestibular só em Sorocaba. Porque eu falei, lá é pago, não tenho dinheiro mesmo. Então, não vou fazer aqui em São Paulo, porque eu vou acabar ficando chateada de não passar. E eu acabei passando, porque foi uma coisa excelente morar em uma cidade de interior, né? Longe da família. Aí, lá, logo me aproximei da JUC, participei de um congresso da JUC. Juventude Universitária Católica. Isso. Politicamente abria a cabeça de todo mundo, foi uma coisa impressionante. Antes de JUC, você chegou a participar de alguma coisa de JEC, Juventude Não. Estudantil? Foi direto para a JUC? Foi. Lá no lugar que eu morava não tinha. E daí é aquilo que eu te falei, a JUC. Como é que funcionava a JUC 58 para chegar até uma jovem estudante de medicina? A JUC, eu entrei na faculdade em 60. Sei. Assim. Então, desenvolvia obras sociais, tinha uma concepção do mundo muito aberta. Lendo muitas encíclicas, né? João João 23, 23, Vaticano exatamente. II. Então, foi uma época que... E os autores que você viu naquele momento? Monnier, Isso, exatamente. Teilhard de Chardin. Exatamente. E foi daí que a gente, é aquilo que eu te falei, que a gente resolveu criar um movimento, porque a JUC não dava conta de todas as ações políticas que a gente achava importante praticar. Houve um crescimento, mas não tinha as ferramentas. Isso. Né? Aí aparece alguém, conta quem foi essa pessoa que apareceu. Então, foi o Jair Ferreira de Sá, em meados de 62, ele apareceu lá, é um estudante de economia de Belo Horizonte, ele convidou a gente para entrar num partido que estava sendo fundado. Essa gente que você pegou era um grupo de quantas pessoas, mais ou menos? 5 pessoas. Não era muito. Tudo estudante de medicina. Não. Devia... nessa época era. Mais de estudante de medicina. Nesse grupo menor. Tinha um pessoal que era de letras, uma pessoa e outro que estudava direito. Aí, com isso, vocês conseguiram alçar voo. Então, alçamos voo, começamos a receber os documentos, continuamos estudando, e daí aquele engajamento que a gente já tinha nas reformas de base se ampliaram, né? E a gente resolveu que nós íamos fazer um
um trabalho de aprofundar mesmo a reforma universitária. A gente achava fundamental. Acabar com esse vestibular absurdo, aliás, que existe até hoje. Os excedentes, né? Era a mesma discussão, né? Dos excedentes. Gente que passava, mas não conseguia entrar, né? Então, mas aí os outros desistiam, às vezes quem estava em outra faculdade, ou na Pinheiros ou na Paulista, e daí sobrava vaga, né? E eu, quando eu saiu a lista, não estava meu nome. Aí eu fui para casa, fui para o interior de Minas, meus pais já moravam em Potiguar. Falei, não tem problema, faço cursinho de novo, tudo bem. Aí quando eu fui buscar os documentos lá na faculdade, o pessoal falou, mas você foi das primeiras excedentes, você me trouxe, por que você não faz sua matrícula? Aí eu soube que eu tinha entrado na faculdade. Então, as coisas, isso que eu estou te falando, as coisas acontecem meio de susto, né? Mas então, continuando, trabalhar a reforma universitária, a gente achava, era uma coisa que a gente achava fundamental. Acabar com esse tipo de vestibular, que só passava gente que tinha feito bons, né? Bons cursos, que tinha dinheiro, tudo isso que permanece até hoje, né? Inclusive o estilo do vestibular. E tinha um professor que estava na nossa comissão e ele dizia uma coisa assim fantástica. Ele falou, olha, gente, a única coisa que o vestibular precisava medir era se a pessoa era boa, se ela tinha bondade no coração. Porque se ela tiver bondade no coração, ela vai estudar bastante, ela vai se dedicar muito, né? É isso que interessa. Era um professor desses que ficou no imaginário de todos nós, que falava assim, quando olhar um doente, pensa assim, pode ser minha mãe, pode ser meu pai que está ali na frente. Então, trate a pessoa como se fosse alguém muito querido seu. E evite mandar fazer qualquer exame que provoque dor. Sabe, uma pessoa diferenciadíssima em matéria de humanidade. Então, ele participava dessa comissão e ele dava um peso grande. E tinha funcionários que participavam também, porque a nossa proposta era tripartite, né? E, como eu estava dizendo, eu fui fazer o curso de alfabetização de adultos. Localizamos um bairro em Sorocaba. Era um bairro de antigos oleiros, né? Onde tinha muita gente também com lesões, resquícios aí de hanseníase, né? Problema de orelha, aquelas coisas quando a hanseníase era uma doença, não tinha tratamento. Eu estava saindo para uma coisa prática, não ficar só na teoria. Isso. E daí foi muito bom, nós fizemos toda a pesquisa que você tem que fazer, a pesquisa do chamado universo vocabular. Mas aí antes você deve ter tido um encontro com o Paulo Freire. Como é que Então, foi? eu fiz o curso. Fez o curso com o Paulo Freire. Com Paulo Freire, várias. Mas aonde e que ano? Foi em 63, aqui no CRUSP. CRUSP, né? Aí mudou tua cabeça. Não, aí eu falei, não, é isso aí é o objetivo, porque a gente estava ainda, né? Tinha um centro de atenção médica, mas isso, a alfabetização de adultos impregnou toda a juventude, né? Porque aquela experiência de Angicos, né? As 40 horas de Angicos. Paulo Freire, então, lá a gente sabia de cor essa história de Angicos, né? As palavras-chave que eles usaram para alfabetizar. O MCP, né? Movimento de Cultura Popular, também muito atuante. Isso, sei. Então, a gente elegeu lá, conseguimos selecionar 13 palavras-chave que continham todos. Vocês fizeram a pesquisa do universo vocabular. Isso. 50, elegemos 50 palavras. Lembra de algumas assim que era bem características da região? Tijolo. Era a mais falada, era a primeira palavra. Então, nós estávamos já fazendo o slide,
que naquele tempo era slide, né? De uma construção. Tijolo com tijolo, um desenho básico lá, fazendo. E as pessoas, né, você sabe como é que é, né? Primeiro, Essa uma hora no experiência era em que debate. bairro, em que cidade? Sorocaba, Sorocaba. bairro de Vila Angélica. Uhum. Mas acontece o seguinte, nós já tínhamos feito todo esse trabalho teórico, o pessoal estava aguardando o início da alfabetização, tínhamos feito os slides e estávamos esperando chegar o dinheiro que o Ministério da Educação mandava para comprar os projetores, para comprar o resto projetor. E foi daí que aconteceu o maldito golpe militar. Né? Eu tinha uma estante em casa, era de cima e embaixo, com todos os questionários. Era só... Quando eu voltei, depois de uns 15 dias, para a faculdade, o pessoal tinha queimado, queimaram tudo, né? Porque a repressão já estava começando em todos os lugares. Em alguns colegas que continuaram em Sorocaba foram chamados. E a gente, durante 5, 6 anos da faculdade, a partir do primeiro ano, nós tivemos o centro acadêmico na mão. Então, a gente trabalhava tudo através do centro acadêmico. Né? Hoje chama de diretório acadêmico. Né? E daí foi uma tristeza assim, profunda. Mas eu me lembro que eu vim para São Paulo... Mas um pouquinho antes disso, a relação de vocês com a UNCP, a relação de vocês com a UNE e a relação de vocês com a AP, antes do golpe, antes de ter o golpe, como é que funcionava? Então, com a AP funcionava, eles apareciam de vez em quando lá, nós recebíamos os documentos, estudavam, debatiam com eles, né? E era esse grupo. E começava a desenvolver esses trabalhos sugeridos pela ação popular. Né? E MCT eu não me lembro. Agora, UNE, a gente tinha muita relação com o EE. Né? Sempre ia um de nós participar dos congressos da UE. Quais as figuras que você acabou convivendo, que depois ficaram pessoas mais conhecidas? Não, as figuras que eu conheci foi basicamente o Jair. O Jair, nessa época. E Nesses encontros pontuava os Betinho, Frei Beto, Então, como é? Então, isso aí, o Betinho queria ir para o Maranhão comigo, quando eu fui. Então, ele ficou muitos dias insistindo. Eu falei, não, lógico. Isso que ano? Isso depois do golpe. Isso depois do golpe. Quer dizer, a gente tem até 64. Entre 64 e 68 ainda teve uma determinada movimentação. O que aconteceu entre 64 e 68 certo. Antes do AI-5? Então, o que aconteceu assim, na minha militância eu fui fazer residência, porque nós tínhamos um princípio que nós tínhamos que dar um depoimento de vida, você só pode falar se você pratica. Então, tinha que ser ótimos médicos. E como na faculdade a gente ficou muito tempo fazendo política, vamos fazer residência, e fui fazer residência em pediatria. Porque em qual local você fez a residência? Eu fiz residência no Hospital Infantil do Morumbi, que na época tinha 3, 4 anos de idade, que era um hospital modelo, né? Dirigido pelos professores daqui das clínicas, que tinham sido preteridos do cargo de professor pelo Alcântara, que escolheu o filho dele para ser sucessor. Aí 4 grandes médicos montaram, o Jânio Pablo, na época, procurou esses médicos e pediram para eles montarem um hospital modelo. Era um hospital de 9 andares, todo de vidro, muito bonito,
e permitia que você, o hospital infantil é fundamental, que você olhasse, do princípio você via, né, todos os berços, né, todas as crianças. Então, eu fiz o primeiro ano lá, fui fazer o segundo ano na Cruz Vermelha, para poder ter experiência com socorro, que lá no Morumbi não tinha. O que é interessante é o seguinte, dos 9 colegas de residência, 7 eram gaúchos, 9 eram gaúchos, e 7 tinham participado da rede da legalidade. Então, era um pessoal, isso para você ter uma ideia, do meio médico, dá para a gente ter uma dimensão, o que era o nível de politização da época, né? E aí eles contavam como é que era, como é que foram as barricadas. Cadeia da legalidade do Brizola. Cadeia da legalidade do Brizola. Né? E que Betinho estava lá, né? Ele estava dentro do Palácio Piratini, estava. Eu vi a biografia dele. Ah, tá. Então, eu, como eu te disse, eu desenvolvia trabalhos internos, de encaminhar pessoas para médico, de receber pessoas. O Caio me falou que ele foi até a Cruz Vermelha. Caio quem? É um bom Bolsinhas. companheiro nosso. Sim, Caio quem? Bolsinhas. E, Caio Bolsinhas. então, era o compromisso maior ali. Primeiro, vamos nos tornar um médico bom, uma médica boa. Aí entra Manuel da Conceição na tua E vida. daí ele entra. Como é que isso Em aconteceu? 68, o pessoal, eu saí, o pessoal começou a me propor outras tarefas internas aí que eu fiz. E em meados do ano apareceu lá um companheiro e falou, olha, queria que você abrigasse aqui um companheiro que precisa de atenção médica. Por isso que nós estamos pedindo. Morava no apartamento ali na Conselheiro Furtado, em Liberdade. Morava com uma menina ótima, também, que não teve problema. E daí o Mané começou a contar a vida dele. O líder camponês Manuel da Conceição do Maranhão. Isso. Começou a contar a vida, a luta, a vida dele desde criança, como é que foi, quantas vezes eles foram expulsos da terra, né? E como é que ele se tornou evangélico, como é que ele um dia, tem uma passagem incrível dele, num culto lá, evangélico, o pastor falando, vocês têm que ser contra a modernidade, modernidade é coisa do diabo. Aí ele levantou a mão e falou, mas pastor, o senhor veio da onde? Ele falou, de São Paulo. Ele falou, mas o senhor veio do quê de São Paulo? Eu vim de avião. Ele falou, e avião não é modernidade? O senhor está falando isso porque nós, pobres, não podemos alcançar essa modernidade. Aí deu aquele rolo, um monte de gente saiu, aí ele rompeu com a igreja, né? E um monte de gente saiu atrás dele. E ele aprendeu a ler sozinho, né? Lendo a Bíblia, né? Mas Ele passou quanto tempo na tua casa? ele passou uns 4 meses. O tempo de. Ele fez algum procedimento de. Então, ele tinha, quando amputaram a perna, porque assim, ele tinha sido baleado, era uma reunião do sindicato, que eles chamaram os poderes públicos para participar, era uma reunião pacífica. De repente chegou lá um som de gente armada e começou a atirar. E aí ele contava de pessoas que ele tinha visto, de uma velha que ela ia de um lugar para outro, uma criancinha que eles rodavam assim numa coisa e jogavam longe. Contava coisas assim de uma crueldade absurda, né? E ele foi preso, todo baleado na perna, e ficou uma semana em São Luís. Sem tratamento. E nesse tempo, uma cela imunda, a perna dele gangrenou. Aí tem uma passagem assim que o Sarney, que era o governador, mandou oferecer para ele
toda que ele abria, daria uma casa para ele, para a mulher dele, para o filho, né? À medida que ele concordasse em ficar menos lutador, né? Não me lembro qual termo que ele usava. E ele não focava de jeito nenhum. É mansinho, Mais manso. é mansar, né? Daí que surgiu esse termo aí, minha perna, minha classe, né? Que o Ele filho. falou, né? Mas então, o coto que fizeram, quer dizer, tiraram até aqui. E isso aqui estava completamente infeccionado. Aí ele veio para São Paulo, o pessoal conseguiu aí uma cirurgia para ele, cortou até aqui, né? Inclusive para depois encaixar a perna, né? Que ele usou a vida inteira. E ele cantava muito, o Mané é uma pessoa altíssima astral, né? Ele cantava o dia inteiro, quer dizer, o tempo todo que eu estava em casa, ele estava cantando as músicas das lavadeiras, na beira do rio. Contava um som de folclore lá no Maranhão. E eu fui me encantando, eu falei, pô, quero ir para esse lugar. Que né? esse cara, né? Ele realmente é fascinante, né? Aí E ele me convida para você ir para lá, para o Maranhão. ele insiste para eu ir para lá, para ser médica do Sindicato dos Lavradores do Vale do Pindamonhangaba. Os companheiros lá precisavam, tinham alguns que já tinham sido baleados, que precisavam de uma assistência médica. E daí eu me preparei para ir lá, né? Estudei um pouco de traumatologia, que eu não conhecia, né? Em pediatria, a gente já quase não estuda isso. Moléstias infecciosas, que lá é o paraíso de moléstias Entre o infecciosas. convite e a ida, quanto tempo? Foram uns 3 meses. Então era jogo rápido, tudo muito rápido. E foi daí que o Betinho queria ir junto. Aí o Betinho, eu falei, olha, ele falou, a gente leva, ele falou que levava a injeção que era dada quando ele tinha hemorragia, né? Se por acaso ele sofresse alguma... O Betinho. O Betinho, Ele já tinha hemofilia. hemofilia, ele não sabia que tinha AIDS ainda. Aliás, não tinha. Foi né? depois. A AIDS foi depois. E daí o companheiro Paulo Wright, que é um desaparecido, O irmão do pastor Jaime. exatamente, Da linha de frente da AP, né? ele era da direção. Foi das pessoas mais fantásticas que eu já conheci na minha vida, foi o Paulo Wright. Fala um Ele pouquinho era uma dele. ele era uma pessoa de uma integridade e de uma bondade e de uma simplicidade. Sabe quando a pessoa reúne várias qualidades? Ele era sociólogo, ele era um cara que tinha uma puta formação teórica, né? Ele estava sempre disposto a conversar com qualquer um, né? Tinha uma pessoa uma vez que tinha feito um aborto, estava muito nervosa, e passou uma tarde conversando. Sabe, eu estou dando esse exemplo porque, quer dizer, coisas que não tinham nada a ver diretamente com a luta, mas que tinha a ver com a pessoa, com a humanidade dele. A Uma sensibilidade. sensibilidade muito grande, né? E um espírito de pesquisa muito grande, né? Ele que, mais tarde, foi o principal desencadeador da luta interna, né? Depois que voltou da China. Mas então, eu fui, como eu contei, teve aquele problema lá do aeroporto, Como é que foi? quase fui. Quase fui- dança, né? Quase danço. Ele estava começando, imagina, isso foi princípio de 69, ele estava começando. A Operação Bandeirante estava virando doicode, né? Mas assim, lá para o Nordeste, eles estavam começando a revista, eles não tinham revista até então. E justo aquele dia que eu cheguei com aquelas armas, eles resolveram E registrar. na tua bagagem tinha vontade de curar e levou umas arminhas.
Era muita arma e munição ou só arma? Eu não me lembro. Provavelmente. Você Eu levou, só segurei. você levou o pacote com material, né? E eu tinha também um pacote de medicamento, de amostra grátis, tinha microscópio, eu levei um Um consultório. laboratório. Para mostrar para o pessoal o que era. Mas você usou uma artimanha para não dançar, né? Como é que foi a artimanha? Foi que o Paulo Wright que montou. Ele foi em casa um dia e falou: ó, companheira, não dá. Você não pode chegar no Maranhão, uma médica que sai do interior de sai de São Paulo, onde todo mundo quer ficar, e vai para o interior do Maranhão, onde todo mundo quer sair de lá. Malhado, né? Aí ele falou: olha, você tem. Ele falou: que tal você fazer ir com a cobertura que vai fazer uma pesquisa de planta medicinal? Eu falei: boa. Muito bom. Aí eu falei: mas para isso eu tenho que ter. Ele falou: você tem que montar todo o esquema aqui em São Paulo. Aí eu fui na Faculdade de Medicina, entrei em contato com o professor de farmacologia, o professor Charles Colbert. Falei muito do que eles chamam lá de mentruz, mastruz, e eles têm outras ervas que eles usam para tudo. E perguntei para eles se eu mandasse a erva com o caso que eu tivesse apresentado, curado com a erva, se eles fariam pesquisa. Eles prontamente, foi assim super. Então eu tinha essa cobertura porque estava lá. Eu era uma médica que veio fazer pesquisa de planta medicinal. E é aqui que o pessoal trabalha com planta. Então a cobertura é perfeita, né? E daí foi uma companheira morar comigo lá, num consultório, uma casa que a gente alugou aqui em São Paulo. O nome dela? Acho que era Albertina. Daqui de São Paulo? Não, era uma camponesa. Ah, Lá de São Luís, né? Lá de Santa Luzia. Desculpa. E daí eu tive uma sorte muito grande, porque na primeira noite que eu estava lá, eu não tinha nem aberto o consultório. Vieram me chamar meia-noite em casa. Porque uma vizinha estava dando a luz e eu estava passando mal. Eu cheguei lá, tinha um monte de parteira. E uma moça, primeiro filho, assim, exangue, né? E eu trabalhei muito tempo em maternidade, então dominava muito essa questão de conseguir um medicamento lá. E pegou a aprovação local. Não, e eu peguei, porque assim, a criança nasceu toda sufocada, né? E eu fiz aspiração boca a boca, consegui, a criança chorou, corou, foi uma maravilha. As parteiras falavam: nossa, como é que você teve coragem com a boca? Porque ela... Então, de repente, no dia seguinte, a mulher já estava, a parturiente já estava tomando banho, eu fui na casa dela, estava cantando, o neném ótimo lá, né? Eu dei um antibiótico para ele, que eu falei: pô, minha boca é infectada, né? Posso ter contaminado o nenenzinho. Então, eu já inaugurei como uma médica que ia tratar do povo de lá. Isso eu acho que foi aprovação, né? Aprovação. E assim, e aí os companheiros começaram a ir, né? Muitos companheiros foram. Né? Eu tratei casos graves, né? Naquele tempo eu estava muito treinado em medicina, né? Muito boa. E o tempo passou, eu aprendi, inclusive comecei a aprender a mexer com erva medicinal, porque lá 7 farmácias, todas elas eram de erva medicinal, de planta medicinal. Você não achava, por exemplo, um antibiótico. Se eu não tivesse levado um monte de amostra, estava perdido. E até que um dia, tratei uma senhora lá, que eu sabia que um caso grave, que todo mundo comentava, e deu tudo certo, ela sarou.
né? Nem andava mais, aquelas coisas. Até que um dia apareceu lá em casa um senhor, terminando essa história de Maranhão, um senhor dizendo, ele falou, olha, eu vim aqui, ele era o diretor daquele distrito rural lá. Ele falou, eu vim aqui porque eu soube que lá na prefeitura de Santa Inês eles estão discutindo que a senhora é comunista e eles vão agora, depois do almoço, vir aqui prender a senhora. Eu, para mim, não me interessa se a senhora é comunista ou não é. Me interessa que a senhora salvou a vida da minha mulher. E eu lhe devo a vida da minha mulher. A senhora quer sair daqui? Eu falei, quero. Eu falei, então dentro de 1 hora eu passo aqui, pego a senhora, ele tinha uma C14, pego a senhora, junto tudo que a senhora quiser levar. E era verdade isso, porque no caminho tinha 2 barreiras de policiais que paravam o carro, na hora que via a cara do homem, poxa, doutor, desculpe, né? E acontece que lá, lógico, eu usava meu nome, meu CRM, né? Então estava completamente descoberto. Eu tive, inclusive, na residência colegas do Maranhão, inclusive uma delas era a irmã, que é do Sarney. E então, eu falei, não posso mais usar o nome de a carteira, esse documento verdadeiro. Os companheiros não vão ver. Eu fiquei algum tempo ainda de um lugar para outro lá em São Luís. Esses tempos de espera eram muito difíceis, porque você ficava sozinho, trancado numa casa. Eu lembro um dia que o que me divertia era ver um raio de luz que passava por uma fresta de janela, que a casa tinha que ficar fechada, né? Teoricamente não tinha ninguém. Então, até que eu vim para São Paulo com o companheiro Dias, o Aldo Arantes, foi deputado depois, Da P. PCdoB. Goiás, né? Mas antes de sair, qual a tua relação com o próprio Manuel e as pessoas locais? De qualquer maneira, você levou um bocado de arma, né, para esse povo? Qual a relação que você, sendo médica Não, eu não tinha, eu era, inclusive era uma coisa que... Era um fato que tinha que ser assim, como eu estava super exposta, né? Eu tinha uma relação com os companheiros, porque tinha alguma cena que eles falavam quando chegavam lá. Né? Então eu tratava. Quanto tempo a senhora ficou lá? Quanto tempo você ficou lá no Maranhão, desde que chegou até o momento que saiu e o tempo que ficou clandestino? O tempo aí foi... Meses? Meses, eu saí em dezembro, deve ter chegado em abril. E fiquei 3 meses só lá. Chegou a medicar ou só escondida? Não, Não, nesse primeiro momento, tudo. Não, não, estou falando depois que ela... Depois que saiu. Depois, depois. não, depois... sim. Depois que essa pessoa lhe tira lá com essa caminhonete... Isso, aí eu fiquei escondida em vários locais. Isso que eu te falei, que eu tive que ficar... Mas continua medicando ou só... Não. Encerrou? Nada, encerrou, porque... Nem colocava o rosto na rua. Não. Bom, depois de Aldo Arantes, a senhora vem para onde? Então, aí eu vim para cá como Cá, São Paulo. vestido de caipira com a mulher dele. Então a gente acabou indo até Paraíba, porque naquele tempo, inclusive, pararam o ônibus, eles paravam todos os ônibus, né? Militares, armados, revistavam-se. A gente não sabia que fotos que eles tinham na mão, eles olhavam na foto, ia vendo cada pessoa, né? Então, um susto assim, você nunca sabia se ia. E de ônibus. E de ônibus. Até a Paraíba. E daí de Paraíba, Volta para São Paulo.
Quer dizer, o ônibus passou em Paraíba. Veio Daí- de ônibus, veio de ônibus. Daí eu pedi para o fulano, eu cheguei para o motorista, montei uma história, falei, olha, eu quero descer aqui em Paraíba. Paraíba, estado da Paraíba ou cidade no estado de Não. São Paulo com o nome de Paraíba. Não, estado da Paraíba. Certo. Eu falei, olha, eu tenho medo que esse ônibus vai para o Rio, ele não vai para São Paulo. Eu falei com o motorista, eu falei, nós vamos parar aqui. Aí dei uma de caipira, né? Aí, De besta, deu de besta. porque a gente tinha que, não sabia até que ponto a gente estava sendo seguido, então tinha que dar uma parada, despistar. Aí tomamos um ônibus super precário que veio até São Paulo, desses ônibus que carrega até galinha no ônibus. Carregava, não sei se ainda. E daí, chegando aqui, já estava uma efervescência muito grande dos companheiros que tinham ido para a China e que colaram o modelo chinês, achando que a sociedade brasileira era semi-feudal e semi-colonial, como era a China, e que, portanto, a Revolução era a Guerra Popular Prolongada, que seria o centro da cidade a partir do campo. Então, era trabalhar o meio rural, né? E então a Ação Popular adotou uma política chamada integração na produção, que era assim, todas as pessoas, todos os militantes, que eram, vamos dizer, 80% era da pequena burguesia, né? Tinha muito profissional liberal também já. Todo mundo vai para o campo ou vai para a fábrica. Foi daí que o Caio trabalhou na Olivetti, uma companhia que nós amigos. Na época, até os padres também tinha padre operário naquela época. Então, era uma política generalizada, né, de você se integrar nas bases que estão precisando mais de comunicação e você se transformar ideologicamente, né? Essa coisa era muito O discutida. próprio Betinho trabalhou em fábrica. Então, visava também uma transformação ideológica de cada militante, convivendo ou com camponês. Era ou quase com para operário. fazer um certo suicídio de classe, né? Ou dar. É uma revolução cultural, né? É uma antecipação da revolução cultural, né? As pessoas que você convivia naquela época. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então, esse setor da AP tinha a concepção que o Brasil era uma Não é esse situação setor, a ação popular em si, semi-feudal. semi-feudal e E como semi-colonial. surgiu essa discordância que, na verdade, o Brasil era um país capitalista, não Então. era semi-feudal. Mas isso aí é bem lá na frente. Ah. Só estou falando cronologicamente. A gente está falando mais ou menos de que ano? Ela está falando Nós estamos falando de 68. 69. 68, 69. 69. Ele pegou o primeiro período, ela Então, falando do 70. golpe, É. depois tem o momento da resistência e chega até o final do ano, Isso. 12 de dezembro de 68, que é o golpe. Que é o golpe do golpe, que é exatamente 68. Mas tu estava no Maranhão quando teve o Não, ela AI-5. estava, claro, Estava. ela está Estava no voltando, Maranhão. para São Paulo. Ela está em São Paulo agora. Não, no Não, AI-5 não, ela estava lá. No golpe, ela estava lá. No Maranhão. No Maranhão. Mas agora já está em São Paulo, Aí no cheguei 69. vindo. Antes de você falar a chegada de São Paulo, você passou por Recife antes ou depois? Depois. Ah, tá bem. Então, vou falar depois. Então, daí foi proposto que eu fosse trabalhar, que eu fosse para o campo, e que eu fosse para uma área chamada prioritária. E tinha duas áreas que seriam prioritárias, onde se concentraria todo o trabalho. Eu não me lembro mais qual era a daqui do sul, o local que seria, mas lá do Nordeste seria Alagoas, Delmiro Gouveia. Conheço bem. Então eu fui para Delmiro Gouveia. E tinha uns companheiros lá, o companheiro Jota, que eu não sei o nome dele,
E ele era uma liderança super importante lá. E o pessoal da FEI já tinha tido contato com ele. Então eu fui para casa Diga dele. mais ou menos algumas características de Joca, só para ver se alguém assistir e pensar quem será. O jeitão de Joca. Ah, ele era uma pessoa super alto astral, comunicativa, e ele tinha trabalhado, ele era super respeitado, porque ele tinha trabalhado em Santos, nas docas de Santos, e tinha participado do sindicato em Santos. Então, o pessoal tinha um verdadeiro encantamento por ele, né? E ele era uma liderança muito forte, né? E a mulher dele, a dona Passinha, era uma pessoa muito... Lá que eu não sabia que essa região, tudo o pessoal falava do Padre Cício, né? Ela citava 3 palavras, falava uma frase, graças ao Padre Cício. Ela já tinha ido, e ela tinha uma característica interessante, porque ela tinha conhecido o Curisco do grupo do Lampião, tinha dançado com o Curisco. Então, e tinha um outro companheiro, um companheirinho bem mais novo, tinha 18 anos, que estava lá. Chegou lá um pouquinho antes de mim. E eu fui para lá como uma conhecida aí do companheiro ali, e que era viúva, porque era assim, muito estranho, parecia uma mulher solta, assim, né? E a minha mãe tinha feito as roupas de camponesa, fui bem estilizado mesmo, né? E aí participamos de um mutirão uma vez, que foram assentar, construir uma casa, coisa incrível. Os caras fazem uma buchada de bode e todo mundo vai pisar o chão e tomando uma pinguinha ali, lá para dar mais ânimo. E a gente, mulher, fazendo fazendo lá a buchada do bode. Agora, nesse lugar, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu nunca tinha visto na vida, era seca. Era tão seco o lugar, só tinha água, a gente tomava água que ficava coletada em umas pedras. Tinha uma pedreira assim, ficava um tantinho assim de água. Era aquela água que você tomava. Às vezes tinha que coar, porque tinha girino, né? E então, aquela terra rachada, aquela terra que tem aqueles veios imensos, eu fiquei impressionadíssima. Os açudes secos. Então, os açudes, inclusive, assim, cercados, né? O camponês não tinha acesso ao açude. Desde aquela época, o problema não era a seca, era a cerca. É isso aí, viu? É isso aí. Eu sei que não tinha acesso porque, sim, a gente, lá a única coisa que a gente comia era feijão, era só o que tinha, né? E eles caçavam os passarinhos, assim, e no fim de semana Era mistura, né? Mistura. Hã? Chamam lá da mistura. Mas os passarinhos que eles caçavam, eles levavam na feira, para trocar por mais feijão, né? E tinha lembrei o nome, mangaba, né? Tinha uma árvore muito grande. Maravilha. Então a gente comia muito aquela fruta, porque a fome era lascada. Mas daí logo eu fiquei pouco tempo lá, e aconteceu um problema, né? Dessa vez me pegou, né? Eu estava aprendendo a tirar, aí o companheiro estava até certinho. Aí o companheiro, o gordinho, falou para mim, olha bem aqui, eu sei que eu fiquei perto e olhei bem, e saiu uma fagulha de bala e entrou no meu olho. Nossa, aí foi uma coisa Uma fagulha da espoleta. Hã? Uma fagulha da espoleta.
sei lá do que. É. Eu sei que para sair de lá a gente. O seu Jota sabia. Ele sabia que a gente era militante. Quem era seu Jota? O seu Jota era o dono da casa lá. Uhum. Ele sabia que a gente era militante. Ele sabia aquela história do aprender a tirar, era tudo. Ele sabia de tudo aquilo. Né? Não era feito. Esse casal era um casal que participava da luta. Né? E daí eu tive que vir fui para Maceió, depois fui para São Paulo, um olho desse tamanho, mas tem um probleminha hoje, até hoje na vista. Foi tirado. Mas aí acabou com a minha brincadeira, né? Estava tão na brincadeira. Era assim, uma coisa tão importante que estava lá, o trabalho, a gente conhecendo mais gente, né? Tentando interpretar em outra linguagem mais aberta, mais socialista, as falas do Padre Cício, né? Vendo como é que fazia isso, porque era isso, né? Você tem que partir do que a pessoa conhece para tentar introduzir alguns, quer dizer, reafirmar alguns princípios, né? E foi daí que eu fiquei um tempinho em São Paulo, hein? Lá em Recife estava acontecendo um problema. Eu tinha ido antes para Alagoas, eu não me lembro, antes de ir para Delmiro Gouveia. Antes de ir para Delmiro Gouveia, eu fiquei um tempo em Maceió, com o Zé Luiz Guedes, a gente morava junto. Não sei se você conhece. De nome. Então. E de lá que eu fui para Delmiro Gouveia. Mas daí, em 71, e sempre havia um tempo de espera, né? Você ficava, eu acho que eram as coisas, do ponto de vista pessoal, as coisas que mais tristes que tinha nesse tempo, que você tinha que ficar em local meio escondido, não tinha relação com quase ninguém. Angústia, né? Hã? Angústia, dava angústia. E daí foi proposto para mim, para uma outra companheira, a Mará, a Cida, que a gente fosse para Recife, porque o Cândido tinha sido... Cândido Pinto. Em 69. Ele era ligado à AP, né? Ele tinha sido baleado, estava paralítico, tinham sido presos vários militantes. E você ouviu esse nome, Messia, da advogada que era... Messia foi advogada de Cândido. Então, mas eu não vi. Não vi, né? Eu não tive um contato direto com ele. Uhum. Quando eu cheguei lá... E Socorro? Socorro, a Grauninha. Porque ela estava no Maranhão, depois foi para Recife. Você chegou a contatar? Não tinha contato nenhum nessa época. Eu só tive contato com o Socorro aqui em São Paulo, já depois de presa, de tudo passado. Mas aí eu fiquei lá em Recife. Primeiro arrumaram para eu ficar na casa dele. Era um médico, PCF, ele era patologista. É o que usava um bigode. Porque ele é citado nesse livro. Tem esse médico que, não estou lembrando o nome dele, mas vá dizendo. Eu sei que ele era casado com uma moça bem burguesa e ele, às vezes, me falava, olha, eu me sinto hóspede nessa casa. Essa casa não tem nada a ver comigo. E ele era... Eu fiquei um tempo, talvez um mês ou um pouco mais na casa dele. Em Olinda? Não, Olinda depois. Olinda, aí depois arrumaram uma casa aí dos bancários, que fiquei um pouquinho mais, até que eu fui para Olinda na casa do Deminha, que era um deputado caçado. Deminha acabou de falecer, semana passada. Você conheceu o pessoal da Ilha do Leite?
Já ouviu falar Não, da Universidade Livre da Ilha do Leite? É do não. Zé Foi- Carlos. Foi o local onde Mata Machado ficou. Então, mas aí. Não. Nessa época, não estava lá ainda. Nessa época, Está falando de 71. a única pessoa que estava lá era. A gente cheguei de ônibus, fui para uma pensão, aí veio lá um rapaz magrelo, falou a senha, a gente se reconheceu, e falou, olha, companheiro, aqui só está solto você e eu. Na hora que ele falou isso, eu falei, putz, esse moço pode ter sido seguido. Esse moço, o nome frio dele era Vicente e é o Luciano Siqueira. Né? Aí nós militamos 1 ano lá, tentando reorganizar uma infraestrutura da ação popular. Mas eu não conheci, né, até o Carlinhos já perguntou, o Eduardo Collier. Né? Eu não me lembro dos nomes das Do Mato pessoas. Machado. Não, Não, Eduardo nessa Collier e época, Fernando Santa Cruz. Não, nessa época ainda não. O Mata Machado não estava lá. Mata É, Machado ele foi em foi organizar- 73. É, Ela está falando de 71 eu acho que ele estava em Fortaleza ainda. Ele está falando de 71. É, certo. Então, daí, depois desse ano lá, que a gente levou, recebia os documentos, lia, visitava os simpatizantes, fazia um trabalho de base lá, né, para poder montar uma infraestrutura para a organização. Foi esse o objetivo. Lá. Então, daí a gente veio, depois que eu vim de lá, eu fiquei um tempo aqui em São Paulo, já começava uma luta interna, eu fiquei nos serviços aqui, essa história de bati os documentos do Paulo Wright, eu datilografava bem razoável, transportava, voltei a Recife levando, pegava ônibus, encontrava, era loucura, né? Encontro com o companheiro, falava, olha, tem que levar isso aqui, tem que estar amanhã em Recife. Aí eu ia para a rodoviária, catava ônibus, fazia esses trabalho de camuflagem, de códigos, invenção de códigos, trabalhos internos para permitir que a organização funcionasse. Trabalho entre os 5 diretores, né? E daí o Paulo Wright, sim, o meu ex-marido, que o cara me conheceu, O nome dele? Licudo, Licudo. o nome filho dele era Caio. Eles tinham parado a agronomia em Piracicaba. No 3º ano de agronomia, ele parou para se engajar só na luta. Tinha muita gente fazendo isso. E ele foi ficou 1 ano. Elcira, o Deminha morreu no dia 29, Valdemar Alberto Borges Rodrigues Filho. Deminha. Morreu no dia 29 de dezembro. Então, eu pulei esse negócio. Eu fiquei na casa do Deminha, porque a casa dele tinha sido inundada por água e tudo, e ele estava morando numa casa que tinha na praia, lá em Janga, isso. Morei meio ano lá, a Cida e eu, essa companheira que a gente foi junto. E ele era super, nossa, uma pessoa maravilhosa. Conversava muito, fim de semana era um papo só, né? Aí você já está se aproximando do 72, 73, que começa a parte mais pesada. Então, aí esse meu ex-marido, ele foi para o Paraná, que eles foram dentro daquela ideia de integração. Você está falando de que ano, Elcira? Está Falando de 71. 71. A integração da produção. Ele foi para Porque se integrar com o camponês. o Paulo Wright, juntamente com o José Carlos Márcio, Zanetti, você chegou a conhecer Zanetti? Depois foi da SESI, eles eram do Paraná. Né?
Eu conheci o Zanetti, mas depois, Uhum. não nessa época. Eu sei que eles foram procurar o feudalismo lá, ficaram um ano como meieiro lá, fim da tarde, sei lá que relação que era. E não acharam. Acharam uma agricultura altamente capitalista, desenvolvida. E daí começou, o Paulo Wright já estava levantando isso. O Brasil não é um país feudal. Ele pode ter alguns, no Nordeste pode ter alguns lugares com algumas características, né, semi-feudais. Mas o Brasil é um país capitalista. E para alguns países da América Latina já era até imperialista, né, principalmente para Bolívia. Ele fazia umas explorações aí. E então, num país capitalista, a revolução não é guerra popular prolongada. A maioria da população já está na cidade. A revolução é uma insurreição armada, como houve em Cuba. Cuba foi uma insurreição armada. Havia um nível de consciência política muito alto, de insatisfação total com o ditador lá, Batista. E quando o Fidel Che Guevara chegaram, o povo aplaudiu. Então, para haver uma insurreição armada, você tem que ter já um nível de consciência política muito mais alto, né? Tem que haver uma aspiração do povo, de grande parcela da população, por uma mudança. Tem que sublevar, assim. Então, houve uma luta interna que foi muito boicotada pelo pessoal do PCdoB. Os companheiros nossos do Nordeste, por exemplo, nem recebiam os documentos da luta interna, que tinha gente que achava que tinha que estar no PCdoB e já segurava. Eu sei que foi um ano de luta interna, né? Ficou o Jair Ferreira de Sá e o Paulo Wright dentro dessa visão, né, propondo que as pessoas voltassem todas para os seus empregos, para as suas cidades, procurassem trabalhar a sua Reorganizar pela realidade. cidade. Hã? Reorganizar pela cidade. Exatamente, exatamente. Organizar a base social. Exatamente. Mudou o eixo, né? Mudou o eixo, muda completamente, né? E daí, em julho de 72, eu casei com o Lico, fomos morar em Maringá. O nome de Lico. Licurgo. Lico. É. Qual é o sobrenome dele? Na casa. Sim. Só para quem está E, assistindo ter mais ou menos uma noção. e daí ele foi dar aula, ele dava aula de história, parece, no colégio, um colégio qualquer lá. E eu fui trabalhar como médico. Aí depois, daquele tempo que eu tive no Maranhão, de 69, em 73, 72, eu usei minha carteira de médico. É lógico que a gente estava sempre alerta, né? Mas era essa a linha. Sem nome falso, sem o nome Eu real. trabalhei no pronto-socorro municipal de Maringá. Logo legalizamos a vida, que nós tínhamos assim, convidando o pessoal para almoçar em casa, né? Um companheiro que era marceneiro construiu um som de banquinho, assim. Parecia uma casa original, uma casa extremamente pobre. Quando a gente mudou, a gente só tinha um jogo, 3 garfos, 3 pratos de folha, 2 frigideiras, um fogão, e daí foi indo. Mas conseguimos que os médicos de lá, principalmente os japoneses, que o japonês é muito bairrista, né? Eles foram lá em casa, gostaram muito. Então, são pessoas para nos sermos conhecidos como cidadãos normais. Estava nesse trabalho, eu engravidei, comecei a passar mal, mas antes disso, quer dizer, logo que um companheiro estava fraquejando, que tinha sido preso em Curitiba,
E ele sabia onde a gente morava. Então a gente teve que fugir de lá, morando numa casa em Já está lá para Curitiba. 72 aí. Fim de 72. Curitiba moramos uns 4, 5 meses, até que vai lá meu irmão com um bilhetinho do Paulo Wright, dizendo: companheira, saia imediatamente dessa casa, porque pode ter sido já denunciado. E daí vivemos um período de meio fuga aqui em São Paulo. Morei um dia numa casa aqui na Travessa da Harmonia. Até as minhas irmãs foram presas para dar conta onde que eu estava. Então o cerco foi aumentando, aumentando. A gente acabou mudando para Santo André. O Lico trabalhou como ajudante lá no cemitério da Vila... Cemitério aí, que era um cemitério jardim. E eu arrumei, tentando arrumar um trabalho de digitação, até que a gente ia para... O cerco estava demais, vários companheiros presos, né? A gente resolveu sair da casa porque tinha um amigo do Lico, que era um simpatizante daqui, que tinha sido preso e tinha informação que ele estava falando muito. Esse nome, Gilberto Prata, Nossa, circulava? não circulava, mas ele era... É o cabo que estava... Mas aqui em São Paulo, teve um outro rapaz que era um estudante da USP. Que fez o mesmo papel. Fez o mesmo papel, né? Então a gente acabou saindo da casa que morava lá no Jardim Sapopemba e a moradia, quer dizer, a pessoa não sabia que conhecia a gente como profissional, né? Eu não sabia nem que, por exemplo, eu era médico. Era uma semi-clandestinidade que a gente mantinha, né? Até que depois que esse percurso todo, a minha filha nasceu. Foi muito difícil para ela nascer, porque lá na UBAN eles falaram com minhas irmãs: olha, não faz mal, a gente sabe que ela está grávida, na hora que ela chegar no hospital. Então, tive que arrumar um velho conhecido da faculdade, que conseguiu com outro colega, ex-colega da faculdade, que morava em Valinhos, e a minha filha, Carminha, nasceu em Valinhos. Essa coisa de entrar no hospital, dar a luz, um dia depois cair fora, né? E daí a gente morando nessa casa, a Carminha já tinha 1 ano, nós mudamos de casa, fomos para casa junto com uma companheira, que essa casa estava sendo observada pela polícia. Porque meu irmão propôs, ele teve um contato com alguém na Argentina, e propôs que a gente ia sair do país, porque não tinha condição nem de sobrevivência mais, né? E a gente ia para Buenos Aires. Vocês ainda E tinham, aí nesse nós mesmo fomos tempo, presos na Estação da Luz. vocês tinham contato com a direção do partido ou era muito solta a coisa? Não. Tinha contato. Não tinha. Como é que acontecia esse contato? Então, tinham os regionais. O Lico, ele era da regional de São Paulo. Tinha nacional, que eram os 3, ficaram só 2, né? O Paulo Wright e o Jair, e tinha as direções regionais. E tinha nós que entravam em contato com a gente, Todo mundo com nome frio. todo mundo. Todo mundo. Elzira, o Roberto Maceió fazia parte. Então, o Roberto fazia, ele era um aliado, ele era um cara que arrumava médico,
contribuía financeiramente. Né? Porque eu conheço o Roberto lá da faculdade. E lá na faculdade, ele já sabia que eu era da P, ele se ligou a P lá na faculdade. Grande pessoa, Roberto. É. Grande pessoa. Aí vocês caem na luz em que ano? É? 73 já. O quê? Que vocês vão cair na luz em 73. 73, em setembro de 73. E o seco chegando, né? 73. Não, e aí a gente ia viajar meia-noite. Eu falei, Lico, o Lico, a Carminha, eu falei, Lico, eu não sabia que viajava tanta gente à meia-noite. Mas era um aparato, estação inteira tomada. E passou perto de mim um velho, eu me lembro, eu olhei ele tinha olhado uma foto, daí ele chegou bem perto de mim, brincou com a Carminha, eu falei, sabe quando você percebe alguma coisa muito ruim? Daí entramos no trem, na hora que a gente acabou de sentar, eles gritaram, prendam esse casal, eles são traficantes, vieram do Paraguai, porque eles prendiam assim as pessoas, né? Para não haver protesto nenhum. Bom, os caras são traficantes, vieram do Paraguai, por que né? Tem que ser preso, não. E eu aí fui muito burra, porque eu tinha passado muitas vezes próximo à repressão e nunca tinha sido presa, né? E daí só quando eu estava, eles me pediram para entregar a Carminha para a moça que estava do lado, minha filha que tinha 1 ano, e aí puseram o capuz. Na hora que eles puseram o capuz, eu falei, pronto, é a Operação Bandeirantes. Aí chegamos lá, aquele carnaval, aquela gritaria, vocês sabem onde estão? Vocês estão na Operação Bandeirantes. Já ouviram falar disso? E aí, aquela gritaria, o cara fez que eu entregasse a Carminha para uma investigadora lá, uma deles, né? E aquela coisa, né? Você fala, eles vão arrancá-la dele. Eu não quero que a menina assuste. Foi assim que eu pensei. Então, e isso foi, ela ficou, nos 4, 5 dias que ela ficou lá, na mão deles, foram os anos mais infernais da minha vida inteira. Não existe nenhuma dor que se compare aqui. Porque eu sabia o que eu estava fazendo, eu era dona da minha vida, eu escolhi Tinha a consciência. militância. Agora, a criança me escolheu, né? Então, mas eu também não ia entregar ninguém. Então, eu falei, tem que ficar louca, porque eu não tenho o que fazer, estou completamente. E nessa altura, achando que eles já podiam ter mandado ela para outro estado, tá fazendo covardia com ela, essas coisas todas, de vez em quando eles. Não, aí vinha um, falava, no meio da tortura, ele falava, nós não mandamos mais, nós não fazemos mais nada de mal com criança, não precisa ter medo. Mas sabe quando sugere? E daí, passado alguns dias, foi lá na cela, nada mais, nada menos que o Brilhante Ustra. Ele abriu, ele chegou na cela, me chamou e falou, olha, nós entregamos sua filha Carmen para sua irmã Rosane, que foi liberada hoje. Porque da minha família, 5 foram presos. Eu tenho uma irmã que foi presa grávida de 9 meses. Não era sério. Né? E o outro irmão que só foi liberado, que eles disseram que tinha confundido ele com o Nestino. Apanhou feito um cão durante 15 dias. Mas a mamãe foi no 2º exército, minha mãe era uma pessoa muito resolvida. Entrou lá no 2º exército, os caras, não, minha senhora, não pode. Ela falou, vou falar com o comandante. Aí chegou lá e falou, olha, eu sou mãe,
O senhor também deve ter uma mãe, sabe o que é. Uma mãe tem um filho desaparecido, que eles diziam que não estava na UBAN, o Chico. Aí, no dia seguinte, ela foi de novo, eles disseram que ele estava lá, e daí logo liberaram ele. Porque a questão era desaparecer, né? Não, aí é só ele reto até o fundo. Mas, Nessa prisão, quem você conviveu lá, quem estava preso junto com você e que caiu nesse mesmo momento? sim, eles prenderam a ação popular, quase todo mundo. Porque eles falaram para a gente que eles só tinham prendido a gente no dia 2 de setembro, porque nós estávamos saindo da jurisdição de São Paulo, nós íamos para outra jurisdição. E a queda da ação popular, ou da organização inteira, estava prevista para desencadear 4 de setembro. E eles falaram, eles não prendiam mais individualmente as pessoas, eles prendiam uma organização, eles seguiam todas as pessoas, mapeavam tudo e pá, prendia todo mundo junto. Né? Todo mundo. Então, tem muitos companheiros que estavam lá. E, inclusive, assim, você vê a diferença de classe. Tinha um companheiro que era operário mesmo. Falava, inclusive, meio errado, tertuliano, que trabalhava até com líquido lá em Santo André. E bateram tanto nele. Ele ficou sangrando na cela forte, que era bem em frente à nossa cela. Uma coisa horrível. Pereirinha? Não, tertuliano. Não, e o Pereirinha foi preso? Nessa época, né? E daí eu fiquei a descobrir, acho assim um absurdo, que ninguém contou pra gente, que você chegando lá tinha que inventar uma história. Senão eles te matavam de pancadaria. De qualquer forma. E eu, quer dizer, choque, pontapé, choque em todos os órgãos, inclusive na vagina, de todo jeito, palmatória, é um horror. E daí, eu falei, mas quem que você é? O seu nome é Elzira Vilela. Seu marido já falou, porque eu tinha uma carteira de identidade falsa. Né? Aí, eu falei, eu sou médica, sou uma médica cristã, católica, ajudo os outros, não sei o que vocês estão falando, nem sei por que eu estou aqui. Então, aí chega uma hora, depois que fica uma semana, 10 dias só de pancadaria e com música no mais alto grau, de manhã, de tarde, de noite, durante a noite toda, você não ouve gritos todos. Muita luz também. Olha, o inferno é aquilo lá. Mas depois que a Carminha saiu, aí, só muito tempo depois que eu consegui interpretar isso, foi até uma psicanalista que me ajudou, eu me sentia 2 pessoas. Uma que estava muito contente, que eu não tinha entregue ninguém, não tinha falado nada, eu comprometi ninguém. Isso era uma questão assim, eu não vou trazer para cá uma pessoa para sofrer tudo isso, né? E não, eu ficava muito contente com essa pessoa interior, e com esse corpo eu falava, eu acho que ela aguenta. Não, o corpo vai machucando, mas com essa coisa eu fiquei sem conseguir andar, uma tontura danada, me levaram para o HC um dia. Aí que eu vi aquela mulher que tinha ficado com a Carminha, ela estava vestida de caipira, de velhinha, bem pobrinha. E ela ia de um lugar para outro, entregava um bilhetinho. Eu comecei a observar. Impressionante a infiltração deles em qualquer lugar. Quando eu fui ser atendida,
o neurologista, parece que era presidente, eles falaram, eu cheguei com aqueles 2 brutamontes lá, fui levada para lá no carro da Folha, né? Os benditos C14 da Folha. E aí eles falaram, nossa moça está no DOPS. Eu falei, não, eu não estou no DOPS. Eu estou no banco. Aí eles ficaram assim, aí o médico falou, por favor, vocês 2 se retiram daqui. Aí os caras falaram, não, nós não vamos sair. Eu falei, tá bom, então eu não atendo a vocês. Ou vocês saem, ou então não vai ser atendido. Aí eles saíram. Aí eu falei com o rapaz. Eu falei, olha, meu nome é esse, meu CRM é esse, estou preso em tal lugar, está acontecendo isso, isso, isso. Lá tem, na época tinha umas 30, tantas pessoas presas. Eles estão fazendo barbaridade com todo mundo. Ele falou, mas o que eu posso fazer por você? Eu falei, você pode denunciar isso. Você está de fora, você pode denunciar, é muito importante. Ele falou, tá bom. Mas o que eu posso fazer por você, especificamente? Eu falei, fala que eu não posso tomar mais choque. Que não tem nada mais destrutivo do mundo, desestruturante do mundo do que choque. Né? Eu até hoje tenho pânico de choque. Aliás, eu nunca mais. Um dia eu peguei minha filha com uma tesoura, assim, comecei a gritar, fui com uma louca. Você remonta essas coisas, tem alguns traumas que não saem mais. E daí eu acabei sendo mandado para casa, depois dos 3 meses. E o choque acabou depois disso? Depois que eles falaram. Ele chamou os caras e falou, olha, essa moça aqui não pode tomar choque, ela pode morrer. E vocês que vão ser responsáveis. Foi assim um cara genial, não sei o nome dele, não sei quem é, né? Mas assim, dessas coisas que acontecem. Anjo da guarda, né? Acontece assim de maravilhoso na vida, né? E diz a minha família que nos primeiros 15 dias que eu fiquei em casa, eu não falava uma coisa, eu não me lembro, eu estava com a cabeça revirada. E daí eu comecei a ter, lá dentro da prisão, primeiro tivemos choque da queda do Allende, foi 13 de setembro, a 11 de setembro. Né? Eu me lembro, eu olhava para o teto assim, da cela, no teto baixo, eu tinha a impressão que o teto tinha caído na cabeça da gente. Porque Chile era uma coisa, né, lá dele, uma referência. Depois, meados de outubro, a gente soube que o Mata Machado e o Gildo tinham desaparecido. Né? Inventaram o tal do tiroteio, que o Paulo Wright teria. A gente perguntava, a gente às vezes mandava papelzinho dentro de bolo, os guardas levavam, as famílias levavam bolo, e a gente ficou sabendo que o Paulo Wright não estava lá. Ninguém tinha visto o Paulo Wright. E ele foi preso. Foi preso no mesmo dia que o Oswaldo foi preso, eles estavam juntos. Oswaldo Rocha, que é um companheiro que foi muito importante. Ele era do nível da direção. Ele mora hoje em Palmas. Grande amigo dele. Ele que ajudou muito a Mané da Conceição. Ele era dos que elaboravam muitas coisas lá no Maranhão. Agora, o choque maior, quando eu saí, foi saber que não existia mais organização. Todo mundo tinha sido ou preso ou desaparecido. Daí a gente soube mais tarde, já estava livre, né? Eu soube do Fernando Santa Cruz, que era amigo do Lico, do Eduardo. Fernando Santa Cruz e o Eduardo Collier.
O Nestino Guimarães já tinha sido morto, desaparecido Em Brasília. em Brasília. Eu tenho um livrinho aqui que a gente fez em 84, quando completou 10 anos de... Era ditadura ainda. Quando completou 10 anos da prisão, do extermínio da ação popular. Então, Tá aqui. você pode ficar com esse livro, eu Posso? tenho outros exemplares, tá? Uhum. Então, eu tenho um cunhado, um irmão jornalista, fez uma pequena, aqui, olha, o Gildo, tem a foto e uma pequena biografia, quem que era, né? De todos eles. Esse aqui é o Luiz Iraca. Esse Luiz Iraca bateram tanto nele que ele entrou em ciência renal, morreu no HC. Foi ele que levou o livro para a ação popular. Ele estudava agronomia emprestado. E daí o Eduardo Jorge, isso já em 84, o Eduardo Jorge, que era vereador em São Paulo, não, deputado estadual, ele permitiu que a gente fizesse o lançamento desse livreto aí no gabinete dele. Aí, uma coisa bem singela, por algumas pessoas, a gente imprimiu. Isso foi impresso na gráfica do Centro, em Recife, em Pernambuco. Uhum. Porque o que o Mané me contou de Pernambuco, isso que eu queria te falar, no exílio dele, que no exílio ele concluiu que a classe mais explorada que tinha era do camponês, né? E que a missão dele seria montar um centro de educação e cultura do trabalhador rural, quando voltasse para o Brasil. Então, na Suécia, ele comprou uma gráfica, que para lá era sotaque, ele mandou. E aí ele chegou e foi para Recife, né? Foi daí essa época. Ele tinha chegado do exílio quando ele foi para Recife. Isso aí, por exemplo, a lista dos desaparecidos, que não tem todos os desaparecidos, tem que se sabia em Deixa eu ver 84. Aqui é de Hum? o ano que foi feito isso. Ah, não tem ainda, é 84. Que foi quando fez um ano. Ah, desculpe. 83, quando fez exatamente 10 anos que nós fomos, que a ação popular foi exterminada. E acabaram com a organização, né? Tentaram depois, de um tempo, reorganizar alguma coisa, né? Mas o núcleo mesmo toda aquela estrutura que tinha. Eu nem participei, nem estava em São Paulo quando dessa reorganização. Eu voltei para Piracicaba, para o meu ex-marido terminar de agronomia. Vai ficar com a gente, Romulo. E é isso. Sessão perguntas agora. Pode ser. Passa. É, Senta aqui. o Padre Antônio Henrique, foi assassinado no dia 27 de maio de 1969. 69, né? O Cândido Pinto foi alvejado no dia seguinte, 28 de maio de 1969. Um assassinato e um atentado que poderia ter levado o Cândido à morte. E naqueles dias, assim, 2, 3 dias, sem repercussão. Depois de 3 dias, uma repercussão imensa, Vai ficar o tempo que todo. levou, Nossa, inclusive, super. ao famoso desfile, né, do enterro do Padre Henrique, pelas 17 de agosto, a Pipocos, Isso. né? Uma repercussão internacional. Dom Helder não deixou barato, divulgou em todo mundo. E, então, nesse momento, a AP ainda está
organizada ainda está agindo. A pergunta que eu faço é qual o impacto desses dois atentados, um atentado e um assassinato, causaram na PIA. Eu não sei te dizer isso. Eu sei 69, né? Isso. 69. 69 você já estava bem Não, mas é que eu envolvida, estava né? no Maranhão, Sim. vivendo numa outra realidade. Eu soube, somente do Padre Henrique, naquela época a gente soube, sabia quem era, o peso que tinha, né? Porque o Dom Helder, em 68, se eu não fosse se eu tivesse recebido esse convite do Mané para ir para o Maranhão, eu ia trabalhar com o Dom Helder, achava o trabalho dele absolutamente incrível, né? Era uma pessoa, e lá tinha, lá tinha tido o Miguel Arraes, né? Lá em Recife. Já estava na naquela Argélia época, desde Arraes 64. a gente tinha, a gente ouvia muito falar. Né? Agora, não sei se você conhece o Luciano Siqueira. Sim. Inclusive, ele é potiguar. Hã? Ele nasceu no Rio Grande do Norte. Então, ele foi um grande companheiro. Uma pessoa preciosa no ano que eu tive em Recife. E ele, quando esteve preso na ilha de Itamaracá, e fizeram com ele aquela coisa horrível, né? Você lembra daquela denúncia que fizeram? A Veja, né? Dizendo que era cachorro e tal. Isso. Uma coisa criminosa. E ele fez uma carteira, naquela época que ele estava preso, e me mandou. Veio, não sei através de quem, não sei que chegou na minha mão. Uma carteira pirogravada, carteira de cor, escrita assim: a distância e o tempo não rompem laços construídos no amor, na dor e na esperança. Eu tenho essa carteira preciosa que eu nunca usei. Engraçado. Hoje a gente estava no escritório de Luiz Eduardo Greenhalgh. Ele tem, só numa parede assim, 10 pirogravuras, e todas eles de terra, os pomares e tal, e atrás eu tirei o retrato. Eu vou te mandar isso. Mas é muito interessante. Então, o pessoal todo que no presídio fazia. Eu tenho uma pirogravura linda aí, do Oswaldo, por bastante tempo também. O Oswaldo foi muito discriminado na prisão. Oswaldo, você está falando? Oswaldo Rocha. Ele foi muito discriminado. Que mora em Palmas, da P. Ele foi muito discriminado porque ele era homossexual. O preconceito, a gente vê, agora o outro lado, o lado negativo das coisas. As organizações também, nós não chegávamos até lá. Nós éramos preconceituosos, principalmente, eu não sei se de cor, mas a homofobia era muito forte. Então, Elzira, as organizações e partidos mesmo da luta armada não eram imunes à cultura, uma cultura homofóbica e muitas vezes racista. Né? No BR. E machista também, né? No BR teve um companheiro que se matou, porque ele não era homossexual, mas a moçada começou a falar que ele era homossexual e ele se matou. A pressão era pesada, né? Uma coisa terrível, essa cultura de exclusão, de preconceito. Você já leu um livro chamado A Casa da Vovó? Eu estou com esse livro, não li. Quem passou para a gente foi o próprio jornalista. Que o Rômulo, que está aqui com a gente, ele é o Marcelo Godoy, né? Marcelo Godoy. Rômulo passou aqui em 2021 e ele veio atrás de elementos para a morte de Luiz Inácio Maranhão Filho, que era do PCB. E a partir daí a gente pegou o livro da vovó, que o próprio Adriano falou para a gente, e esse livro está com Rômulo, que depois eu vou ler. Mas fala o que é que tem o livro. Não, esse livro é o seguinte.
Eu estou te falando isso porque eu acho que uma coisa muito séria que ficou interrompida. Tem uma companheira nossa que teve exilada, foi presa, torturadíssima, teve exilada em Cuba. Lá em Cuba fez um curso aí de história, muito bom, ela se tornou uma professora de história. E ela chamava Derlei Catarina de Luca. Conheci Derlei, em Santa Catarina. É. Galega, né? A Derlei era amiga. Tem a questão do filho dela que acabou trazendo foi o serviço secreto cubano. Exatamente. A Derlei era muito amiga desde antes do Lico. Eu não conhecia a Derlei ainda. Muito amiga de Zanetti. Hã? Muito amiga de Zanetti. Isso. Ela fez um trabalho muito bonito, né? Aquele grupo que elas montaram, que era ela e a Suzana Vieira. Suzana, não sei o que. Não Vieira, não. Eu sei que, mas o que eu quero. Suzana Coimbra. Não, estou trocando. É Suzana lá do Rio Grande do Sul. Lisboa. Coimbra é a Cecília Coimbra do Rio. Cecília Coimbra do Rio. Então, quando eu fui da direção do grupo que eu fui nunca mais, era a Cecília do Rio. Então, a gente fazia algumas coisas juntos. Nós fomos, inclusive, num congresso na Guatemala, que era um congresso que discutia o que os países estavam fazendo pós-ditadura. Né? A Argentina estava na frente, o Chile. Certo? Que ano isso? 2003, mais ou menos. Mas o que eu quero fazer da Derlei foi o seguinte: a gente era muito amiga pessoalmente. Né? Vocês conheceram a Rigoberta Menchú? Não, nunca vi isso. Não. Ganhou o prêmio Nobel. De lá, da Guatemala. Hã? Rigoberta Menchú, na verdade, hoje mora em São Francisco, na Califórnia. Mas nessa época morava na Guatemala. Na Guatemala. Tá. Então, pode até ser que nós eram 60 pessoas, era um congresso latino-americano, sobre reparação, justiça. No princípio, nem se falava ainda esse termo de justiça e transição. Mas a Derlei sempre pesquisou. Ela era quase filha do Paulo Wright, porque ela tinha 15 anos, era estudante, colegial, quando ela conheceu o Paulo Wright, em Santa Catarina, em Florianópolis, que começou a trabalhar ela politicamente. Então, o desaparecimento do Paulo Wright, ela nunca deixou de procurar onde ele poderia estar. Como é que tinha sido o fim dele? Então, ela leu esse livro da Casa da Vovó e ela disse que foi o único lugar de todos os documentos que ela viu que estava citado o nome do Paulo Stuart Wright. Foi citado por um torturador. Você sabe, né? Eles assumiram o compromisso de não dar as identificações dos torturadores, os torturadores contavam. E esse fulano fala para ele, esse torturador, fala para o Marcelo nessa entrevista, que ele ficou, aquele homem comoveu ele tinha uma fisionomia tão boa, um olhar tão... Ele ficou um pouco impactado, né, de ter que matar o Paulo Wright. Aí foi morto, atropelado, cortaram as pontas dos dedos e jogaram no rio. Isso aqui, em Itapevi, na antiga boate Querosene, onde eles também desapareceram com 12 caras que eram da Molica.
E assim, a causa do desaparecimento é o fato de ter ido fazer curso no exterior. Eles sabiam que o Paulo tinha ido para a China e os outros tinham acabado de chegar de Cuba. Então, o que a Derlei fez? Ela pegou, ela conseguiu, ela fez um trato com o Marcelo, né? E eu sei que ele não falou nada diretamente, mas ela continuou pesquisando as pessoas, o nome das pessoas que estavam no banco. Aí ela descobriu que um cara lá, o tal do alemão, que usava todo nome alemão, tinha torturado ela há uns 5, 6 anos atrás. Quer dizer, torturado ela lá na década de quando ela foi presa, em 68. E ela fez uma pesquisa e esse alemão tinha recebido uma medalha de mérito do Exército. E ela foi nos anais lá, descobriu que essa medalha, no tempo da ditadura, foi dada para 5 pessoas. Aí ela foi atrás de cada biografia e localizou o cara, o nome do cara. Aí pesquisou na internet, o fulano era delegado aqui em São Paulo, aposentado. Era do Sindicato dos Delegados. E daí ela pediu para ir com ela conversar, ir no Ministério Público, levando esses documentos todos, e que tem um pessoal no Ministério Público, acho que você sabe, né, que só trabalha a questão política, né, dos desaparecidos. É o pessoal da turma de Marlon, a mulher do Luiz Nassif, né? Aquela turma, né? Isso. E aí a gente, quem era? Eugênia Gonzaga. Para não dizer que é a mulher, né? Eugênia Gonzaga. Então, daí ela foi... Eu não me lembro um ano. Deve ter sido 2017, 2018. Ela me pediu para ir com ela falar com o doutor. Quem era o responsável aqui em São Paulo era o doutor André. Tem o nome inteiro dele aí, até o telefone. Do Ministério Público. Aí ela levou. Ela falou, olha, estava na lista dele, pesquisar o Paulo Gait, o desaparecimento do Paulo Gait. Ele tinha uma lista de 51 desaparecidos, de São Paulo. E estava o nome do Paulo Gait. Aí ela falou com ele pediu para gravar, gravou, ela deu uma cópia para ele e falou, nós vamos chamar esse homem aqui. E daí a gente não conseguiu mais informação. Ele falou que quando ele tivesse informação nova, ele telefonaria para a gente, ou mandaria e-mail. E a Derlei manifestou um câncer muito agressivo e morreu. E daí um dia eu chamei uma ex-companheira e fomos lá. Eu falei, não é possível um trabalho desse, né? Importante saber, né? Importante localizar como é que foram os desaparecimentos. Né? Eu acho que é uma coisa importantíssima. E, inclusive, porque o Paulo Gait tem um filho vivo, né? Que vive procurando o pai. E daí eu fui com essa colega lá comigo e ele falou, olha, nós chamamos aqui esse delegado, ele veio, ele negou tudo, ele disse que não tem nada a ver com ele, que ele não tem nada a ver com isso. E a gente está nesse pé do caminho, ele falou. E depois veio Covid, veio pandemia, mas assim, foi baseado nesse livro desse rapaz, que eu acho que fez
que é um Marcelo livro- Godoy. que é um livro do Marcelo Godoy. É um livro Romulo gravou 2 horas com ele. Mais de 2, foi? muito importante. Eu acho que esse livro dele tem que servir, né? Eu ainda acredito que a gente tem que continuar procurando, exigindo o destino desses desaparecidos. E acho também que, Olha só, infelizmente, eu conheci muito Derlei nesses encontros. Eu acho que foi em Brasília, que foi numa noite que ela contou a questão, conhece a história do como ela conseguiu resgatar o filho. Conta aí para ele homenageá-la. Porque a história é fantástica. Que entra o serviço secreto cubano, não é isso? Você sabe dessa história? Desses detalhes? Que eu lembro que a gente uma noite saiu e Derlei contou essa história.